Muito bem, estamos de volta aqui novamente no programa Meditações Ponto de Partida. É isso mesmo, você é sempre o nosso convidado especial. Eu imagino você aí em casa se arrumando para ir para o trabalho, para a escola, para as atividades do dia. E você pode ligar aí a TV todas as manhãs e você pode acompanhar uma reflexão da Bíblia. E durante esse período nós estamos refletindo sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos meditar em mais uma parábola. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, todas as manhãs às 7 da manhã, e temos o programa também aos domingos às 8 horas da manhã, onde a gente tem uma mesa de debate, a gente então tem mais tempo do que temos aqui diariamente e a gente pode então explorar um pouquinho mais alguns temas da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola que nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 13, nos versos 31 até o verso 32. É a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda ele é muito pequenininho. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um grão de mostarda. E Jesus usa essa semente tão pequenininha para tirar uma lição. As parábolas sempre trazem uma verdade por trás delas, porque Jesus queria atrair a atenção das pessoas com as parábolas e logo mais ele trazia então a verdade que ele queria ensinar. Vamos ler a parábola do grão de mostarda? Diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Essa parábola ilustra o crescimento no reino de Deus e o seu desenvolvimento em cada fase. Interessante que muitas vezes o Evangelho nos alcança e nós muitas vezes não tínhamos nem noção do que Deus iria fazer através da sua palavra em nossa vida. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam totalmente desvirtuadas, pessoas que estavam totalmente destruídas e que começaram a estudar a Bíblia e que hoje são grandes líderes nas suas comunidades. Interessante como a palavra de Deus transforma. Existem muitos livros que são publicados no mundo. Nós não temos nem como contá-los, mas somente um livro transforma. Somente um livro faz com que as pessoas deixem de ser pessoas sofridas, muitas vezes até mesmo a escória da sociedade, para se tornarem grandes homens e grandes mulheres de Deus. Eu me recordo que fui pastor em uma comunidade há muitos anos atrás e eu conheci uma senhora e percebi de que ela era uma senhora bem quieta, mas que tinha uma tarefa e tinha uma obra muito grande que estava por trás daquela figura que muitas vezes a gente não enxergava. E ao conviver com aquela senhora, eu descobri que ela não só era uma pessoa de bom coração, mas ela também era uma pessoa de muitas posses, mas essas posses não eram usadas para seu benefício. Quando eu a via muitas vezes com um carro muito bom entrando nas favelas, entrando nas regiões mais pobres dessa cidade, eu ficava pensando, o que ela vai fazer lá? Mas eu percebi de que ela usava todos os seus talentos e recursos para abençoar pessoas. E eu me recordo que eu fui convidado, anos mais tarde, para fazer o funeral dessa senhora. E qual não foi a minha surpresa? Ao ver inúmeras pessoas de todos os tipos, pobres, ricas, com estudo, sem estudo, analfabetas, pessoas com títulos enormes sendo agora agradecidas e estando presente naquele funeral e contando histórias lindas, uma mais linda do que a outra, do que aquela senhora tinha feito na vida delas. Assim é o grão de mostarda. Talvez o Evangelho te alcançou, talvez a Bíblia te alcançou, talvez Jesus te alcançou, mas Ele quer fazer algo mais em sua vida. Ele quer que esse grãozinho de mostarda cresça e que você se torne um grande porta-voz do reino dos céus. É isso mesmo. Deus está nos convidando a nos desenvolver. Existem pessoas que param, que estagnam, elas não conseguem se desenvolver na sua caminhada cristã. Muitas vezes são eternos bebês, sempre ali precisando de papinha, precisando, quem sabe, de um leitinho, mas Deus está nos convidando a nos desenvolvermos, a nos tornarmos melhores a cada dia, a nos tornarmos maiores aos olhos do reino de Deus. E como que a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, colocando Deus como sendo o centro.
Em Mateus 6,33 está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você quer ter bem-estar na vida? Coloque Deus em primeiro lugar. Agora, Jesus também ensinou que a gente deve amar o próximo como a si mesmo. Então, o que seria o desenvolvimento do grão de mostarda? Nós precisamos ser melhores a cada dia. Nós não precisamos pensar o que as pessoas podem fazer por nós, mas o que nós podemos fazer pelas pessoas. E é isso que Jesus nos ensinou. O grão de mostarda, ele mostra esse crescimento no reino de Deus, esse desenvolvimento que acontece diário. E isso só é possível quando a gente busca na Bíblia. E eu queria desafiar você a estudá-la todos os dias. Quem sabe junto com a gente aqui no programa Ponto de Partida, mas quem sabe antes um pouquinho, ler um texto, pedir a Deus orientação e tentar naquele dia colocar em prática aquela verdade. Eu quero lembrá-lo mais uma vez que nós temos esse guia e você então é o nosso convidado especial também para assistir não só os programas, mas para também poder estudar, não é, esse guia de estudos. Você tem o QR Code aqui, você pode fazer o pedido, ele é gratuito e você pode se aprofundar também um pouco mais na Palavra de Deus. E também não esqueça que aos domingos, às 8 horas da manhã, nós temos também o nosso programa Debate Ponto de Partida. E lembre-se, querido amigo, querida amiga, seguir a Palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço a você e a gente se encontra no próximo programa Ponto de Partida.